Olá! Retomamos nossos estudos sobre a Idade Medieval, também conhecida como a Era das Trevas ou a Era das Catedrais. É fundamental a leitura do seu material didático. Os esquemas e os resumos também são válidos. Além disso, recorra a técnicas de estudo como anotações, mapas mentais, quadros comparativos e exercícios. O tema dessa aula é o renascimento comercial e urbano medieval. Serão apresentados os fatores que levaram ao retorno das atividades monetárias europeias, a criação das feiras e os burgos medievais, o aparecimento da burguesia, das corporações de ofício, das guildas e ranças, além do aparecimento das cidades medievais e suas consequências para o fim da Idade Média. Ao final da apresentação do conteúdo, há 2 exercícios propostos sobre o tema de nossa aula. Observe a linha do tempo da Era Medieval. Do século IX ao século XI, veio o período de consolidação do feudalismo, quando a Europa passava por transformações e atingiria o apogeu do sistema feudal. O feudalismo, ou a Alta Idade Média, atingiu seu auge no século X. O período do feudalismo pode ser caracterizado pelo poder descentralizado, concentrado nos proprietários de terras. Esse sistema possuía uma sociedade ruralizada, viviam em unidades de terras chamados feudos. Esta sociedade era estamental e estática. As relações de convivência entre os indivíduos eram baseados nos laços de fidelidade entre os membros da sociedade e regida pelas leis divinas. Os senhores feudais adotaram um modo de produção servil. A economia era agrícola e sua produção era baseada na subsistência da população. A cultura era teocêntrica, dominada pela Igreja Católica através do Papa. O século XI apresentou uma era de progresso para a Europa. Mesmo nesse tempo, começava-se as cruzadas. Em paralelo a esse movimento, eclodiu o renascimento comercial e urbano e o desenvolvimento da burguesia. Acompanhe o gráfico ao lado. Assistindo à estagnação no crescimento populacional por boa parte do período medieval, a Europa Ocidental viveu durante a Baixa Idade Média uma expansão demográfica com o crescimento de sua população. Entre os fatores que podemos apontar como causas do crescimento populacional estão a diminuição das guerras feudais e as invasões de povos à Europa. A última grande invasão havia sido a dos vikings no século IX. O uso de inovações técnicas e tecnológicas, como o surgimento dos moinhos de vento e de água, a rotação trienal dos campos, a drenagem de pântanos e a derrubada de florestas para novas áreas agrícolas, e o incremento da metalurgia, graças ao início das cruzadas. A explosão demográfica ocorreu graças aos excedentes de alimentos. Com mais alimentação e menos conflitos, na Europa as condições permitiram que a população crescesse de 45 milhões para 75 milhões entre os séculos IX e XIV. Entre as consequências do aumento populacional medieval estão a ampliação da mão de obra e do mercado consumidor, que estimulou o aumento da produção agrícola nos feudos. Com os excedentes populacionais, muitos camponeses eram expulsos dos feudos, aumentando a criminalidade e a violência. Com isso, as cidades se tornaram refúgios seguros e espaços propícios para o comércio.
Observe na iluminura em sua tela de algumas técnicas agrícolas implantadas, que justificam o crescimento da produção de alimentos no período. As cidades medievais sofreram resistência por parte dos senhores feudais e da Igreja. O Papa condenava a prática da usura, a cobrança de juros e o enriquecimento ilícito dos comerciantes. Os senhores feudais dificultavam a entrada de mercadorias nos feudos. As caravanas comerciais eram tributadas. Ao cruzar o território do feudo, era cobrado pedágio pela passagem nas terras do senhor. Os senhores feudais não davam garantias de segurança a esses mercadores nas estradas durante o percurso até as feiras e os burgos. A escassez de ouro e prata também impedia a fabricação de moedas para as atividades comerciais. Além disso, cada feudo possuía sua unidade de pesos e medidas. Em alguns feudos, eram utilizados a venda dos produtos por unidade, em outros, pelo seu volume ou pelo seu peso. As feiras criadas pelos mercadores destacaram-se como importantes centros comerciais e urbanos. Os mercadores deslocavam-se de uma região para outra negociando seus produtos. Foram eles que exerceram inicialmente as atividades bancárias, transformando-se em ricos e poderosos homens. As atividades comerciais desenvolvidas pelos mercadores eram realizadas quase sempre no entorno das cidades, muitas vezes nas beiras de estradas. As principais feiras ficavam na região de Champagne, na França, na atual Itália, nas cidades de Gênova e Veneza, e em Flandes, na atual Bélgica. Inicialmente, as feiras exerciam atividades comerciais mais locais, mas com o passar do tempo, elas se tornaram amplos espaços de negócio, recebendo e comercializando produtos de diferentes regiões da Europa, África e Ásia. Observe as fotografias. Tratam-se de dois burgos construídos durante a era medieval que se mantêm preservados até os dias de hoje. Haviam comerciantes, negociantes e artesãos que, devido à sua prática profissional itinerante, começaram a se fixar no entorno dos feudos, construindo assim as vilas e burgos. Desta forma, aqueles que moravam nessas localidades eram conhecidos como burgueses. Com o aumento demográfico na Europa, a população dos burgos foi crescendo também. Isso se dava porque muitos servos acabaram por fugir dos feudos para escapar das imposições das relações servis. Ou ainda por aqueles servos que mais causavam problemas aos seus senhores eram expulsos de suas terras, indo engrossar a população das vilas. Essas pequenas localidades começaram a crescer e se tornar importantes concentrações de trabalhadores livres e comerciantes, onde passaram a ser organizadas feiras permanentes, o que resultou no surgimento de inúmeras cidades. As corporações de ofício eram estabelecidas por relações de solidariedade e de auxílio mútuo, e tinham como objetivo principal conservar o ofício dos artesãos, da qual ela era formada. Além disso, as corporações criaram rígidos regulamentos que estavam ligados a um princípio de proteção dos produtos e do consumidor, garantindo assim a qualidade da mercadoria. As corporações tinham outras atribuições e princípios básicos, e são eles: a ajuda mútua. As corporações, através do seu espírito de fraternidade, garantiam direitos básicos aos seus membros mais necessitados. Controle direto da produção, conhecido também como monopólio. Era vetada a participação de estrangeiros
e não membros. Conduta moral entre os membros. Era proibida vantagens obtidas através de golpes entre os membros da instituição. Padrão de qualidade. As corporações, visando nome e prestígio, contavam com fiscalizações contínuas de modo a assegurar a qualidade de seus produtos. Sob os membros das corporações temos os mestres artesãos, donos das oficinas e dos equipamentos. Eram os comandantes das fábricas, que geralmente eram domiciliares. Os oficiais. Após concluir o aprendizado, os aprendizes tornaram-se oficiais. Podiam trabalhar para um mestre e receber salários. Geralmente, após economizar, abriam suas oficinas e tornavam-se mestres. Aprendizes. Jovens que aprendiam o ofício com seus respectivos mestres, em um período geralmente de 2 a 7 anos. O acordo envolvia os pais desses jovens, e os aprendizes recebiam comida e moradia, em troca de ajuda e do ensinamento. As guildas eram associações que regularizavam as atividades comerciais dentro da feira medieval. Essas associações regulavam o preço dos produtos e a quais produtos poderiam ser vendidos. Elas distribuíam os locais apropriados para os mercadores na feira, regulavam a entrada e a saída dos produtos das caravanas, faziam a contabilidade dos mercadores, controlavam a cunhagem de moedas e emitiam cheques. O comércio ganhou significativo impulso com o aumento da produção agrícola, a maior produção artesanal urbana e o contato com os povos orientais. Desenvolveram-se tanto rotas locais de comércio quanto internacionais. Dentre as rotas internacionais, destacamos a Rota Comercial do Norte, realizada através do Mar do Norte, abrangendo cidades como Hamburgo e Londres. A Rota Comercial do Sul, realizada sobretudo no Mar Mediterrâneo, com destaque para as cidades de Barcelona, Gênova, Veneza e Florença. Seus principais produtos eram as especiarias e os artigos de luxo orientais. As cidades medievais surgiram nos cruzamentos comerciais, nas regiões das feiras. Outras nasceram junto a castelos e fortalezas. Com o crescente comércio, os burgueses foram adquirindo mais poderes econômicos, passando também a lutar por direitos políticos e sociais. Com isso, as emancipações das cidades passaram a não estar sujeitas ao mando da nobreza feudal. As cidades conseguiram autonomia e prestígio, normalmente comandados pelos burgueses. Aos poucos, as cidades foram transformadas em centros culturais cada vez menos ligados aos valores da Igreja. Nestas cidades, destacaram-se as universidades, que a partir do século XII tornaram-se excelentes centros de ensino. Caro aluno, a seguir, eu coloco à sua disposição 2 exercícios que contemplam o conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Atenção! Faça com calma e, se necessário, reveja a apresentação. Você também pode recorrer às suas anotações e à apostila. Pratique seus conhecimentos com os conteúdos adquiridos com a lista de exercícios postados em nossa sala virtual. Assista às videoaulas de nossa plataforma e, em seu caderno, faça exercícios e tarefas. Obrigado por sua atenção e até a próxima!